Eu vou tomar partes do versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, onde Jesus disse: Eis que eu estou convosco todos os dias. Você nunca deva duvidar disso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, aviva a Tua palavra em nossos corações para que ela possa nos dar vida, força e ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu não creio que da parte de Deus Ele tenha aquele relacionamento com o homem picado. Hoje está bem, amanhã já não está, de cedo está bem, pela tarde já mais ninguém sabe como está. Ele mesmo prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. E o dia é 24 horas. E ele disse: até o fim dos séculos. E assim seja. Essa é uma promessa. Agora, se há um relacionamento picado, isso acontece do lado humano, não do lado de Deus, é do lado nosso. Mas Ele prometeu estar aí conosco, nos ajudar. Mas eu errei ao perdão, à salvação. Aquele que confessa e deixa encontra graça. E você não pode basear o seu relacionamento com Deus, se está bem ou não, simplesmente dependendo das emoções. Hoje eu estou desanimado, minha fé está para baixo, minha vida. A fé, a nossa vida espiritual, ela não deve estar abaixo de depender de nossas sensações, de nossa natureza. Se eu estou para cima, então estou bem, se eu estou para baixo, estou mal. Não é disso que ela deve depender, do nosso entusiasmo. Agora eu reconheço que é bom a gente estar entusiasmado, estar contente, tudo, mas não que devemos depender disto. Há algo mais profundo, aonde a sua fé descansa em Deus, e ela depende unicamente disso, ela está ancorada em Deus. Eu quero falar sobre andar com Deus diariamente, quer dizer, todos os dias, todos os momentos. Esse é um quadro sumamente importante. Esses dias estava vendo a live com a irmã Vicenta, a nossa anciã de 93 anos, tem uma faculdade mental muito boa, né? E vocês podem, quem a conhece, olha e sabe, já tem o quadro dela. Não é aquela vida de alto e baixo, de baixo e alto. Entra e sai na igreja, hoje se conta, amanhã não se conta mais. Hoje está fervoroso, amanhã está mais frio do que congelador, de geladeira. Não. A pessoa, ela tem aquela vida constante com Deus, seja em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às contradições, seja em meio a tudo. Eliseu mandou perguntar a Sunamita: vai bem teu marido, vai bem o garoto? Ela respondeu o quê? Vai tudo bem.
E o garoto estava morto lá em cima da cama de Eliseu. Mas ela cria que aquele Deus que lhe deu haveria de ressuscitar o garoto, então está tudo bem. A sua fé tem que falar mais alto, a nossa fé tem que falar mais alto do que os desafios que vêm. Mas vamos falar sobre andar com Deus mais diariamente. Isso, irmãos, nos chama a atenção. De vez em quando estamos aí, os irmãos visitando, pastor Davi, Daniel, outros. Há pessoas que são assíduas à igreja. Assíduas, senta nos primeiros bancos, depois às vezes vai afastando, né? Quando vê que está no último, mais perto da porta e tchau. Isso não é um caminhar diário com Deus. Ah, mas na internet eu alimento. Não, duvido se alimenta como se vem aqui. Isso é mais para os irmãos longe, que não têm condições. Não é dar desculpa à internet, liga ali e vai fazer outras coisas. Que benefício traz se não entra no espírito da pregação, do culto? Vai dizer que está em plena comunhão? Por isso a gente não deve assistir, deva participar no culto. Mas desculpas são desculpas. Agora, essas desculpas demonstram o que é que está passando por dentro. Não, estamos firmes, mas nunca vê a pessoa nem na ceia. A outro só vê na Santa Ceia. Não, para nada mais se conta. Visite, irmão. Olhe o seu lar, vê se ele está caminhando com Deus. Se seus filhos, suas filhas estão caminhando com Deus. Olhe o guarda-roupa delas, as gavetas. Olhe se Deus tem a prioridade. Se ali tem um culto doméstico, se Deus está em primeiro lugar. Então, é necessário ter um caminhar diário, contínuo, com Deus, não uma coisa saltitada. Se você pega o fio de luz e une ele ali, você tem que apertar bem, porque se deixar frouxo, aquilo vai esquentar, vai queimar, pode pegar fogo até na casa. Por isso é preciso apertar bem, depois passa a fita isolante. Tem que estar bem firme, ainda mais em nossos dias. Esses dias tão perigosos, esses dias tão falsos, esses dias que o espírito do diabo está procurando amornar, desanimar o seu caminhar com Deus. Irmãos, então é mais do que nunca um momento de ajustar as cintas, apertar a cinta, pessoalmente, cuidar da vida espiritual, caminhar com Deus. Esta é a era que nós vivemos. Eu quero dizer ainda uma coisa, eu sempre estou olhando, tantas mensagens bonitas vêm com flores. Se o mundo fosse feito de palavras, estaria mais do que bem. Mesmo em nossas lives, eu estava observando ontem, palavras, conselho, orientações, tudo bem, mas eu pergunto, será que isso está tendo aceitação? Eu vejo, elogiam, tudo bem, está certo, mas
Você está vivendo isso, se esforçando por isso? Ou é só lindas palavras? Porque a Bíblia nos adverte que nos últimos dias o mundo teria esse painel de uma aparência religiosa, lindas palavras, coisas corretas, como palavras. Mas se essas palavras não são traduzidas para o nosso viver, para o nosso dia a dia, elas mesmo nos condenará naquele dia. Então eu não olho o que muitas pessoas dizem, o que o pregador prega, ele tem que viver os seus sermões, como diz o irmão Branham. Ele tem que viver os seus sermões. Você é um cristão? É um cristão. Então, e o testemunho? Pelo fruto se conhece a árvore. Não é pelas folhas. Não é pelo balançar das folhas, o vento, o barulho. Não, é pelos seus frutos. E o que produz os frutos é os galhos, não é o tronco. Só jabuticaba que eu conheço. E jaca, né? Mas é pelos frutos, e vós sois as varas, vós sois os galhos. Agora, que fruto estamos dando de Cristo? É preciso, é necessário um caminhar mais perto de Deus, um caminhar vivo, um caminhar constante, um compromisso para poder vencer esta era má. Pedro, no dia do Pentecostes, diz: salvai-vos dessa geração, salvai-vos desta geração perversa. E para isso, irmãos, caminhar juntinho com Jesus, perto, caminhar com Deus, diariamente. Você tem que ter a sua Bíblia, tem que estar ligado aos céus, como disse Paulo. Ele disse: eu oro em espírito, eu canto em espírito, eu vivo em espírito, eu trabalho. Você pode estar trabalhando e conectado, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Fora desta vivência com Deus, este caminhar junto com Deus, eu não creio, isso sou eu, em arrebatamento de pessoas que estão distantes. Não. Lembra, veja aí, quando você tinha sua namorada, sua noiva, hoje a tua esposa, eita vida, eu não vi a hora de estar falando com ela. Naquele tempo o telefone era caro, né? O salário ia todo por ali. E acham conversas com, olha, que eu não sei onde para. Mas o pior era quando o pai tocava de pagar. Aí sim, ficava feio o quadro. Então, um deseja a presença, a conversa, mesmo distante, mas estão ali, próximos. E você deve estar enamorado, cada um de nós, tão enamorados de Deus, que não possamos ficar sem a presença dEle. Nem de manhã, nem meio-dia, nem à tarde, nem à noite. Agora, quer caminhar com Deus? Feche as janelas das coisas erradas. Você não pode, ninguém pode agradar dois senhores ao mesmo tempo.
Não podeis servir a Deus e ao mundo. A mamon, né? As riquezas mundanas. Você não pode servir a dois senhores. Então feche. Eu quero dizer, feche estas janelas de tanta noticiário, de tanta bagunça, de tanta interligação que não leva a nada, só rouba tempo. Ontem falaram disso na live. Fecha pelo menos a metade, depois vai fechando devagar. Essas conversas banais e frutíferas que não trazem edificação. Irmãos, é um tempo de se concentrar em Deus. Não esteja curioso querer saber o problema que passa aquela igreja, com aquele pastor, com isso. Somente mais bem-aventurados que não sabem. E pode orar e dizer, Deus abençoe a todos, ajude a todos. E não ter aquele desejo, curiosidade, querer saber o que não edifica, o que não constrói, o que não ajuda. Passa-se já do tempo de fechar as janelas, as portas. Santificar mais o lar, santificar a sua vida, o seu falar santo. Então, é preciso estar em comunhão com Deus para chegar lá, né? Tem acho que um hino nesse sentido, né? Agora a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Não tem como andar dois juntos se não estiverem em pleno acordo. Quer dizer que esse caminhar com Deus tem que estar de acordo com Deus. Como você duvidando da sua palavra, como você julgando o seu povo, como você tratando o povo de Deus desta maneira, vamos dizer, de uma maneira áspera, desrespeitosa, caluniosa, pode dizer que está andando com Deus? Jesus diz, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então, andarão dois juntos se não estão de acordo? Então esteja de acordo. Não é o pregador está pregando e a pessoa está analisando se está certo ou não, se está de acordo ou não. Eu quero que quando vocês venham de todo o coração, assenta e absorva. O próprio irmão Branham diz, eu quero que vocês se rendam à minha mensagem. Então, se alienar com Deus é estar em acordo, é caminhar com Deus. Deus disse para Abraão, sede perfeito diante de mim. Quer dizer, ande comigo e eu te abençoarei. Mostra-me dentro da Bíblia qualquer homem ou mulher que tenha caminhado com Deus e que não tenha sido correspondido. Não existe. Você vai encontrar fracassos, pessoas fracassadas que não tiveram caminhar firme com Deus. Foram abrindo mão e, por fim, foram para o outro lado. Esse sim encontra o fracasso. Mas Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela. Quer dizer, pare de andar com essa coisa aí.
com esses parentes pagãos. Joga fora esses seus deuses. Vem, atravessa o rio. Vá peregrinar comigo. Ande comigo e eu vou te abençoar. Enoque andou com Deus, diz a Bíblia. E Deus para si o tomou. Cada dia andando mais com Deus, a ponto que Enoque é o tipo da noiva, que foi antes da tribulação do dilúvio, né? Enoque é o tipo da noiva que vai antes da tribulação. Mas ela caminha com Deus. Anda com Deus. Agora, o ser humano, geralmente ele achega-se mais a Deus. Sabe quando? Quando os problemas batem a porta, quando a doença bate a porta, quando as coisas viram pelo avesso. Aí tem palavras para orar. Aí se procura chegar porque sabe que o caminho da vitória é Deus. Era o que Israel fazia. Quando a coisa estava difícil, Israel sabia o caminho e procurava. Se convertia dos seus maus caminhos. Tomava uma posição, fazia uma limpeza. Samuel disse: jogue fora os seus deuses. Converta-se de todo o coração e o Senhor será convosco. Porque Deus não pode estar com alguém que não esteja com Ele. Que quem me busca me achará, mas quem me despreza, eu desprezarei. Israel buscava Deus quando a coisa estava feia para ele. Agora, por que esperar as coisas chegar a essa altura? Os problemas dentro de casa se avolumar, se complicar? O trabalho, a saúde, os negócios, a vida. Por que deixar as coisas chegar a um estado tão baixo que agora tem motivo de buscar a Deus? Irmãos, nós não devemos buscar a Deus só porque temos motivos, o que pedir, o que agradecer. Não, porque se é assim, no tempo que está tudo em paz, você nem precisa orar. Mas devemos orar, e orar por pessoas que nem conhecemos, por causas que nem sabemos. E o profeta diz: Deus, toma essa tua oração e aplica onde tem necessidade. Agora, não deixe as coisas chegar a esse nível. Para poder andar com Deus, se achegar a Deus. Mesmo que você saiba que Israel buscava a Deus, e há pessoas, ou mesmo às vezes você buscou a Deus só nos momentos de apuro, mas logo que chega a bonança, Deus responde, as coisas caem de seu lugar. Veja como é fácil esquecer. Receber a bênção, mas dos 10 leprosos, quantos voltaram para dizer obrigado? Mas só esse que também ouviu: perdoados estão os seus pecados.
Porque sempre junto às bênçãos vem o perdão de Deus. É fácil se esquecer dos benefícios. É muito fácil. Na boa vida, quando os negócios vão bem, a prosperidade. Você sabe o que o irmão Branham diz sobre a prosperidade? Ele diz o seguinte: a prosperidade sempre lança o homem a perder-se. A pessoa se foca tanto em dinheiro, tanto em ganho, quer alcançar um padrão, e para alcançar esse padrão sacrifica a família, sacrifica o tempo com Deus, sacrifica. A prosperidade é uma bênção, mas se não souber, ela leva mais para o inferno. O jovem rico, Jesus disse: vai, vende tudo se queres ser perfeito. Ele não teve coragem, seu coração estava agarrado aos seus bens, agarrado com as coisas materiais. Quando a saúde vai bem, esquece-se de Deus. Quando os negócios vai bem, se esquece. É uma tendência. Eu estou dizendo que essa é uma tendência humana, natural. Não é só contigo, é com todos. Por isso tem que se vigiar. E o profeta nos adverte que não é somente as coisas pecaminosas pode te deixar fora do arrebatamento, mas as coisas legais, coisas certas. Então, irmãos, quantos só oram quando tem problemas? E seu tiro de oração é 2, 3 palavras. Isso mostra que esse caminhar com Deus está fragilizado. Quando você vê o casal de namorado e não se conversa, a noiva ali, o rapaz, o namorado, olha, não está bem. É o tempo que eles mais acham conversa. E o profeta vem e diz: você não ora porque você não crê. O final mesmo de tudo é isso, a pessoa não crê. Mas vamos deixar isto, irmãos, mesmo quando estamos bem-sucedidos, devamos agarrar e não soltar mais. E firme. É preciso ter um caminhar constante com Deus. É um conselho nesta manhã que estamos dando, um caminhar diário em qualquer situação. Caminhe com Deus. Mesmo se tem alguém aí que te machuca, não olhe por isso. Faça um círculo maior e ponha essa pessoa dentro do seu círculo, em seu coração. Cubra ela com suas orações e fale bem dela. Jó, ele caminhou com Deus. Ele era um homem muito rico, o mais rico de todo o Oriente ali. Mas o coração dele não estava preso a essas coisas.
E geralmente Deus dá para pessoas que não se vendem, não põe o seu coração ali. Porque existe pessoa nesse mundo, eu estou dizendo do que eu conheço, que se Deus lhe der um par de chinela havaiana, ele esquece. Esquece de Deus. Às vezes para servir a Deus, Deus tem que permitir aquele nível sofrido. A culpa não é de Deus. Olhe para você. E se Ele te abençoar, materialmente e em todos os sentidos, eu precisava de uma bicicleta aí na casa de Deus. Tem. Eu preciso de um carrinho. E esse carrinho vai te trazer todos os cultos? Ou a gasolina é cara? Irmãos, Deus sabe, antes de falarmos qualquer coisa, Deus sabe. E se os nossos propósitos, nossos motivos, nossos objetivos não são corretos diante de Deus, aquilo poderia nos trazer mais dificuldades se Deus respondesse. Jó, ele caminhou com Deus. E não só quando tudo estava bem. Lá seus filhos iam na festa de aniversário. Quando terminava Jó, quem sabe eles, em seu coração, murmurou contra Deus: vem cá, meus filhos, minhas filhas, ofereciam um sacrifício por cada um. Você ora para que Deus perdoe seus filhos, seus erros, suas ignorâncias? Devemos orar, sem importar em que situação ele se encontra. Então, e olha bem, o diabo sempre ele vem aonde Deus está, aonde Deus se manifesta. E a Bíblia nos diz que, tendo os filhos de Deus se reunido, então, o diabo chegou ali. Porque o diabo sempre, ele não vai lá para o inferno, ele vem nos meios, entende? É onde Deus está. Chegou diante de Deus e Deus disse: de onde você vem, rapaz? Eu estava fazendo um turismo pela terra, vendo quão bonito é. Eu vi as belezas da terra, vamos dizer, a Foz do Iguaçu, isso, aquilo, as montanhas do Himalaia. Deus não disse para ele: você achou bonito? Deus disse assim: você viu minha joia que eu tenho lá na terra? Então seja uma joia de Deus, minha irmã, de Deus, meu irmão. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, dedicado. Eu não tenho ninguém como ele lá. Homem prudente, zeloso. Vamos dizer, um homem que anda comigo. Daí o diabo jogou um desafio. Mas também o Senhor tem abençoado ele em tudo. O homem só progride, só vai. As ovelhas, ao invés de dar uma cria, dá 3. Quer dizer, quem é que não fica feliz sendo abençoado prosperamente? Deus disse assim: olha, ele está em tuas mãos. Quer dizer, ele não é só crente porque tem as coisas, porque tem um bom salário, porque tem uma boa empresa, porque tem uma boa firma. Não, ele não é crente só por isso, não. E o desafio foi jogado. E como o diabo viu que Deus aceitou o desafio,
Faça o que você quiser com ele, não mate ele, não toque na sua alma. O diabo simplesmente, por certo, reuniu seus conselheiros. Ele não ia fazer qualquer coisa, perder uma oportunidade dessa. E deixou o desastre abater sobre Jó, marcou o dia e era um atrás do outro. Mal o mensageiro dizia uma coisa, roubaram tuas ovelhas, teu gado, teus camelos, mataram o teu povo. Quando aquele mal parava, chegava o outro. Também só eu escapei, patrão. Fizeram isso, fizeram aquilo. E a última notícia, seus filhos estavam numa rodada de churrasco e deu uma tempestade, fogo do céu. Matou todos, só eu sobrei. Jó, ele viu que de uma hora a outra, ele estava todo despenado. Ele diz, nu vim a esse mundo e nu irei. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Eu penso que o diabo aquela hora falou, agora sim vou ouvir uma coisa boa da boca dele. Mas quando o diabo ouviu isso, eu acho que foi como um tapão tão grande que ele deu umas giradas na terra, né? E levou um tempo mais para chegar diante de Deus. Deus está vendo? Você me citou contra meu servo, mas viu? O que aconteceu? Tira a saúde dele, o homem dá tudo pela saúde. Irmãos, vocês sabem, um homem que caminha com Deus, todos os dias lhes são agradáveis. Aleluias por isso. Não importa a circunstância, você sofre a circunstância, sofre. Mas aquele sofrimento não desce na tua alma. Aonde está Deus, ali você tem tranquilidade, você tem paz. É isso. Paulo chegou a dizer, você está contente na fartura e na miséria, na fome. E Paulo diz que, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. E Cristo era o centro da sua vida. Então, homens que tiveram uma vida de comunhão com Deus. Nós temos que olhar para estes homens e seguir seus exemplos, olhar suas lutas e ver como eles venceram, como eles permaneceram firmes. Homens que tiveram um relacionamento, uma vida com Deus. Por certo, eram homens nascidos de novo. Sua natureza foi trocada. Porque a natureza original do homem é inimizade contra Deus. Por isso, o primeiro passo é o novo nascimento. Aí sim, se alcança um relacionamento com Deus. Nós vemos esses homens na Bíblia, eles não se desesperavam. Entende? Diante das perseguições, diante dos desafios, eles não se desesperavam, eles confiavam. E sabia que Deus viria no momento exato em socorro deles. Ou você acha que Deus não vira os céus e a terra para defender seus filhos? Então, fique tranquilo, faça o melhor, ande mais com Deus.
e ele virá em teu socorro, lhe ajudará. O diabo gosta de pôr as pessoas em desespero, porque no desespero perde-se a noção, toma o caminho errado, decisões erradas. Ande com Deus. O meu maior desejo, a minha maior satisfação, melhor falando, é ver o meu povo que caminha com Deus. As minhas maiores tristezas, e que me magoa profundamente, é observar alguém que não anda como deveria estar andando com Deus. Isso é desanimador. Mas a gente tem que olhar para aqueles que estão lutando, perseverando. Indo adiante. Paulo, ele era um homem que tinha uma vida tão íntima com Deus, ele diz, Paulo, prisioneiro do Senhor. Agora você lembra que ele era tanto humano quanto eu e você. Ele andou com Deus de tal maneira, mesmo quando chegou o final dele, ele disse para Timóteo, 2 Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício de expiação a Deus, combati o bom combate, pelejei a boa peleja. Que consciência rica essa, né? E desde já uma coroa me está preparada, a qual o justo juiz, quer dizer, o juiz é aquele que vê, que julga, me dará, não somente a mim, obrigado, Paulo, mas a todos que amarem a sua vinda. Porque quem ama a vinda de Cristo espera por Ele, vive para Ele, caminha com Ele, anda com Ele, não é certo? E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Desde já uma coroa me está preparada, a qual justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Andar com Deus, irmão, é você saber dizer não para a coisa que veio lhe desviar. E geralmente isso não vem através de um estranho, vem através de um familiar, vem através de um amigo, de alguém mais próximo. Fulano, vamos fazer assim, assim, assim. Você tem que ser justo, correto com sua consciência. Porque se alienar coisas, a pessoa errada, é o contrário, você tem que dizer, olha, você não conte comigo. Para isso não. Eu estou pronto a lhe ajudar, mas da maneira certa. E se há uma coisa que sempre quer pôr as pessoas a fazer coisa errada, é advogado, é mentir. Fazer mentir. Para pegar aposentadoria, para isso, para aquilo, né? Um homem que caminha com Deus, ele caminha tranquilo. Tudo vai bem com ele. Olha a vida de Lutero. Quanto mais trabalho tem, mais ele se dedicava a Deus para ter certeza de que ia sair bem as coisas. E no final ele disse, tudo aquilo que eu tentei fazer por conta, perdi, mas aquelas que me restaram foram as que eu confiei a Deus.
Olha para a vida do nosso mensageiro, profeta. O seu caminhar, o seu viver, aí está o exemplo recente de Deus para nós. O seu caminhar, Deus estava sempre em primeiro lugar. Sua causa. Que exemplo nos deixou? Que exemplo Pedro nos deixou? Vivia tão tranquilo, estava preso, ia morrer no outro dia, e o homem com o pé ali amarrado, as correntes lhe segurando, e ele roncando. Quem é que sabe que vai morrer e vai dormir tranquilo? Irmãos, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela excede a tudo isso. Moisés, o grande pastor Moisés, como eu admiro Moisés como pastor. Quantos problemas, pepino, que tipo de igreja ele tinha, né? Mas ele descansou em Deus. Um dia Deus disse assim: pega esse teu povo e vai com eles, porque se eu for, eu termino com eles já já. Sabe o que Moisés disse? Senhor, eu não pari esse povo, não. Ele é o teu povo. E se o Senhor não for conosco, pode acabar conosco aqui mesmo, com todos nós. Nós não vamos sem ti. Diz o irmão Branham, era o Espírito de Cristo em Moisés. Já viu Deus ser aconselhado? Então, indo para o final, irmãos, o irmão Branham nos diz que nós somos como uma casa de 3 cômodos, porque toda casa, ela basicamente há 3 espaços nela. Temos a sala onde temos o companheirismo. Temos a cozinha onde temos o alimento. E a última coisa, nós temos o quarto onde descansamos. Você tem o companheirismo com Deus, tudo bem. Deus, ele dá o companheirismo. Deus tem a sua cozinha para nos alimentar, para nos fortalecer. Mas você tem que ter aquele repouso com Deus. É onde você entra em teu quarto, fecha a tua porta e deita naquela boa cama, né? Principalmente os lençóis branquinhos, tudo arrumadinho, né? Não aquela bagunça deixa amontoada ali. Não, na hora que eu for deitar, eu estico. Não é assim não, minha irmã. Suas filhas vão te acompanhar nesse relaxamento. Então você tem que ter o teu quarto, o lugar de repouso. O templo, ele tinha essas 3 repartições. O pátio lá fora, onde se tomava, vamos dizer, se conversava, era bom ali. Tinha o batismo, tinha o sacrifício, o maná caía lá fora, estava tudo bem. Mas tinha o segundo pátio, o primeiro átrio. Era debaixo da tenda. E ali, o lugar era mais tranquilo, não havia tanto barulho. Entende? Tanto fake news, pessoas crendo nessas coisas. A maioria de coisas que há na internet é fake news. A maioria das notícias, eu parei até de ouvir notícias de certas. Porque eles querem fazer, eles não procuram notificar, dar notícia, pelo contrário, eles querem fazer a tua cabeça. Qual a parte do mundo que essa questão de vacina chegou a ser um caso político?
Só o Brasil mesmo para isso. Entende? Só no Brasil havia até CPI. Não se perca tempo com o que, como dizia o irmão João, com defunto que não vale a pena. Não se perca, como que é? Não se acenda vela para defunto que não vale nada. Quer dizer, não dê atenção. Não dê atenção. Agora, irmãos, havia um quartinho chamado Santo dos Santos. Naquele átrio aqui, tinha os pães da proposição, que representava a palavra, tinha os 7 castiçais. E o que mais? E antes de chegar aquela cortina para dar a entrada naquele quartinho, tinha a mesa do perfumes, que representa o louvor. É com louvor que a gente entra. E quando a pessoa cruzava o véu tampava atrás, e ali você estava na presença de Shekinah. Não havia luz artificial ali, havia uma luz sobrenatural. Ali é onde estava Deus. E isso mostra que Deus não está aqui, Deus ele está na nossa alma. É ali que traz a tranquilidade. E uma vez ali, todos os dias te são prazerosos. Você não está, vamos dizer, no barulho, ouvindo o barulho do mundo. Aquele lugar é a prova de som. Você viu a música fulano de tal. Você não conhece o artista tal e fulano? Nem maior, nem menor. Você sabe quais são os times que estão na classe A? Como vai a Chapecoense? Eu sei que é crente sofrido por aí, pelo que parece. Por mim, a gente está fora de tanta coisa, sabe? Para que preocupar a cabeça se já temos tanta coisa que vem por aí? Por isso que as pessoas caem em depressão. Caem em depressão. Como disse o irmão Daniel ontem, e aí muitos querem se matar, a maioria, uma boa parte, se mata. Depressão não é matar o corpo, não é uma questão do corpo, é uma questão do espírito. Você já foi viajando assim, quando vê assim, tem uma depressão na estrada, dá uma baixada? Aquilo que é depressão. A Bíblia diz é doença do espírito, doença da alma. Mas lembre-se, aquilo é um período, é um estágio somente, e a pessoa se mata pensando que vai buscar alívio para o corpo e a coisa piora. Então, irmãos, nesse terceiro lugar é onde devamos todos estar. É onde se anda com Deus. Foi colocado uma vez ali um monte de varas secas, e Deus ia mostrar a vara do homem que ele escolheu. Pensa bem, numa só noite, olha como a vida em Deus. Há prazer em Deus, eu creio nisso. A paz em Deus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Irmãos, Deus é a resposta para tudo. E olha bem, em uma só noite, a vara velha de Arão, eu não creio que aquela vara havia sido pego há 5, 10 anos atrás. Não, aquilo vinha de pai para filho.
Numa só noite, aquela vara esturricada de tão seca, ela reverdeceu, criou casca, senão não reverdece, né? Criou galhos, deu flores e deu frutos. E se via que era a vara de Arão, ali estava a genealogia, escrito na vara. Veja que na presença de Deus há vida. O maná nunca apodreceu, aquele maná que puseram na panela dourada. Ele tinha um sabor de fresco diariamente. Você nunca enjoa da palavra, ela tem o seu sabor. Agora, terminando, eu quero dizer isso aqui. O que cada um deva procurar, cada irmão, cada irmã, moço, moça, velhos, famílias, é buscar aquela estabilidade espiritual. Estava ouvindo a live Ponto de Equilíbrio, quer dizer, sempre tem que ter um ponto. Aquela estabilidade espiritual. O irmão Brana, certa vez na mata, longe de gente, deu um vento, e o vento com neve, e fez uma águia baixar. O irmão Brana estava girando em torno de um pau, gritando, louvando a Deus, porque por onde ele olhava, ele via Deus. Até que ele viu aquela águia, e ele disse: Deus, por que tu puseste esta águia na minha frente? E ele começou a conversar com a águia. Ele disse: minha arma está aqui, eu poderia pegar essa arma? Ah, você sabe, se eu tentar fazer isso, você se escapa antes de eu pegar ela. E ele admirando, e havia ali um esquilozinho, aquela coisinha parecida rato com rabo cabeludo, fazendo barulho, querendo estraçalhar aquela águia. Daí o irmão Brando diz: olha, aquela águia cansou do barulho do esquilo. E o que ela fez? Ela não bateu as asas mais do que 2 vezes. E ela equilibrou as suas asas em certo ângulo, que o próprio vento, a 80 quilômetros por hora, simplesmente fazia ela se elevar. E ela foi direto à brecha na rocha. Há lutas, há dificuldades, as provas. O assunto é saber equilibrar as asas em Deus, a sua fé, a sua vida. De tudo o que acontece, pode acontecer, você só cresce, contribui para o teu bem. Antigamente os navios eram tocados por escravos amarrados lá no porão e apanhando, eles tinham que tocar o navio com remos. Era isso aí. Até que séculos depois descobriram a caravela, se não me engano é isso. Aprenderam a lidar com os mastros, com os panos, com os ventos. E aí sim eles foram pelo mundo, exploraram o mundo. Porque agora não dependia do braço humano. Coloca-se aquela vela em tal ângulo que mesmo o vento que vem contra ela, vem contra o navio, faz com que o navio ande para frente. Então é saber, Senhor,
Me ajude, me dê sabedoria, me dê graça. Equilibre a minha vida de tal maneira, Senhor, que tudo contribua para o meu bem espiritual, o meu crescimento, da minha família, da minha igreja. Dá-me sabedoria. Não é preciso ficar de bico aberto. Agora eu vou alcançar, agora eu vou alcançar. Não, não é dessa maneira que você vai alcançar essa estabilidade. Alcançar é um ataque de coração. Aprenda a viver em Deus. Peça a Ele graça. Amém? Fiquemos de pé. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ponha Deus na frente. Levante vossas mãos. Ó Deus, esses dias tão escuros, como disse o teu profeta, que haveria de chegar dias nublados, que não poderia dizer que era dia e nem era noite. Mas o Senhor prometeu que no final daquele dia, na tardezinha, haveria luz. Tu nos enviarias uma palavra. Haveria luz, Senhor. E queremos te agradecer por esta luz. E queremos aproveitá-la, Senhor. E aqui estamos pedindo a Ti, disponha nossas asas, da fé, das obras, de tudo, de tal maneira, Senhor, em tal ângulo, Pai, que possamos crescer cada dia, andar mais contigo. Abençoe nossas crianças, nossos jovens, homens, mulheres, abençoe nossos pastores, igrejas, abençoe a todos os teus cristãos, teus filhos, pelo mundo inteiro, Pai. Nessas horas difíceis, sabemos que é difícil, mas o Senhor prometeu estar conosco, não é verdade? Então, não há o que temer. Leve o teu povo em paz e dê-lhes um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês.